método de correção, né? Falar aqui a respeito do método de correção. Como que a FGV corrige essas provas, né? Como é que serão as correções dessa prova? Veja bem, o método é usado o método de espelhamento. Esse método de espelhamento, o corretor pega a prova e ao lado dela ele coloca o espelho de correção. Aí nele estão as teses que deveriam ser alegadas no candidato. Nele o quê? No espelho de correção vão ter as teses que ele quer que você alegue. Na sequência, o corretor vai passando o olho pela prova e assim que identifica que o candidato alegou a tese, ele atribui a nota devida. Só isso, tá? Bem tranquilo. Então, portanto, a correção é mais mecânica do que até intelectual. O teu examinador ele não vai usar questão intelectual. Ele vai pegar o espelho de correção, vai colocar a tua prova do lado e vai verificar se você alegou as teses. Alegou a tese? Aleguei. Então, você tem a pontuação. Não alegou a tese? Não aleguei, então você não tem a pontuação. Então, alegou uma tese a mais, não pontua, mas também não perde. Isso aqui é importantíssimo, tá? Porque é o seguinte, se você não alegar uma tese, você não pontua. Se você alegar, você pontua. Se você alegar uma tese a mais do que a necessária, você não vai perder e não vai ganhar. Então, a orientação que a gente dá, por uma questão óbvia, é que você tem que alegar todas as teses que você entender de direito. Todas, né? Porque se tiver tese a mais, você não perde pontuação por conta disso, ok? Tá, as teses do espelho serão pontuadas de acordo com a sua importância, podendo ela variar de 0,10 até mais de um ponto, né? Tem tese, por exemplo, que eu já vi de 1,10, 1,20, certo? Então, tem essa variação vai depender aqui do espelho. Então, vai variar de 0,10 a 1 ponto. Outra questão também importante é o seguinte, aqui eu trazer para vocês, estou trazendo para vocês aqui, para vocês verem como que é o espelho de correção, né? Então aqui é o nosso espelho de correção do direito penal aqui, referente à peça. Olha só, se você coloca lá o endereçamento correto, você coloca lá, juízo da primeira vara criminal da comarca de Belo Horizonte, aí você vai ter o que aqui, ó, 0,10. O que ele vem aqui, o corretor, e faz? Ele circula aqui, ó, 0,10, beleza? Ou seja, atendimento ao quesito. Então você já vai ter aqui 0,1. Ok? Tá, aí ele vai na segunda, a tua peça vai ver. Fundamentação legal, artigo 593, inciso 1 do Código de Processo Penal. Isso vale 0,10. Você não colocou o fundamento legal, ele vem aqui simplesmente e circula o 000. Você não teve pontuação aqui. Aqui no caso aqui tá 0,1, mas nosso exemplo aqui ficou 0. Tá? Aí tem algumas questões aqui, pessoal, que é importante falar com vocês. Por exemplo, houve desistência voluntária? Houve. Se você alegou essa tese, você vai ter 0,8. Se você mencionou o artigo que trata sobre a tese de desistência voluntária, que é o artigo 15 do Código Penal, você vai ter mais 0,10. Aí logo, você vai ter então aqui, ou você vai ter 0 se você não alegou, como tese a desistência voluntária e nem colocou artigo, ou você vai ter o 0,8 se você alegou só a tese da desistência voluntária como tese de defesa, mas não colocou artigo, ou você vai ter então aqui o 0,9, 0,90, caso você tenha feito as duas coisas, ou seja, você tenha mencionado a tese de desistência voluntária e também falado a respeito do fundamento legal, que é o artigo 15 do Código Penal. Aí, então você vai ter a pontuação aqui. Perceba como que é tão fácil corrigir, pessoal. Isso aqui é tão fácil, porque basta que o corretor, então, ele pegue e verifique. Aqui, ó, aqui vão ter as possibilidades de pontuação dele. É bem tranquilo, é dessa forma, gente, não tem para onde correr. Percebeu que esse método de espelhamento, ele é bem, não exige raciocínio jurídico. Ele vai colocar lá a sua prova, vai colocar o espelho de correção e vai fazer um comparativo. E ele tem exatamente isso aqui, né? Ele vai ter lá essas duas questões aqui, esse espelho, e esse espelho vai estar dessa maneira aqui para você estar respondendo lá. Ele está corrigindo a tua prova, desculpa, né? Vamos lá. Continuando aqui, ó, gente, é o espelho de correção da questão discursiva. O argumento é o de que o reconhecimento realizado não foi válido, pois não foram observadas as formalidades legais. 0,55. Nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal, 0,10. Perceba que aqui ele fez uma pergunta, a pergunta do item A, né, da letra A, valia quanto? 0,65. E aí, se você responde
corretamente 0,5. Se você usa o fundamento legal, mais 0,10. Então você tem três possibilidades. Ou você vai tirar 0, se você não alegou, não respondeu e não colocou o fundamento legal. Ou você vai tirar 0,5 caso você respondeu, mas não colocou o fundamento legal. Ou você vai tirar 0,65 caso você tenha respondido correto e também alegado o fundamento legal. A AB aqui da mesma forma. Ó, o argumento seria de que deveria ter sido reconhecida a atenuante da reparação do dano, tendo em vista que o denunciado devolveu o valor obtido indevidamente. Se você respondeu correto, 0,5. Aí, nos termos do artigo 65, inciso 3, a linha B do Código Penal, aqui o fundamento legal. Então, da mesma forma, você pode tirar 0, 0,5 e 0,6. É só isso, tá? É só dessa forma. O espelho de correção é dessa forma, tanto para peça prática profissional quanto para as questões discursivas. É muito tranquilo e é importante, então, que você consiga extrair da peça prática profissional lá, e colocar na peça prática profissional as teses que são mais importantes. E lá nas respostas é importante também que você responda de maneira correta e sempre observando, já cabe aqui já essa observação, que sempre você tem que colocar o fundamento legal. Percebeu que o fundamento legal está presente tanto lá no espelho de correção discursivas quanto também da peça prática profissional, né? Nas dois casos estão presentes aqui a questão do fundamento legal. Claro, valendo um pouco menos, mas ela vale sim, conta ponto. E lá na hora que você vai ver a tua pontuação, às vezes por causa de 0,10 você não passa. Você tinha que tirar 6 e tirou 5,9. Aí você fala, nossa, mas por causa de 0,10 vai correr com recurso, às vezes não consegue. Então, é importante sempre ter o fundamento legal, tá bom? Vamos lá, continuando. Pessoal, termos utilizados e clareza, tá? Aqui é o que eu falei, a questão aqui, se precisa ser rebuscado ou não, vamos lá. Ó, primeiro, meio termo. Você vai usar o meio termo. Não pode ser muito básico, mas também não precisa ser também rebuscado. Então, você não vai usar termos em latim para tentar impressionar. Você percebeu que no espelho de correção não é pontuada essa questão de ser latim ou não? Ele quer saber se você sabe a tese de acusação ou tese de defesa, porque você como advogado pode estar na tese de acusação, como você como advogada pode estar na tese de defesa, uma ou outra você pode estar lá no polo ativo ou no polo passivo do processo, da demanda. Então, o necessário aqui, que ele quer que você saiba, é que você tem que ter o meio termo. Usar termos rebuscados não vai aumentar sua nota ou não vai diminuir sua nota. Tá? Ele quer saber se você alegou aquela tese ou não. Outra questão, evitar termos em latim. Tá? Não é pontuado, a não ser que faça parte da resposta. Né? Se ele fizer uma pergunta indagando para você como que é aquele termo em latim, deve ser objetivo. Sempre indicar a previsão legal. Né? Ser sempre objetivo, não ficar delongando, porque não é a quantidade de linhas também que vai fazer você ser aprovado, né? Então, você não pode ficar delongando demais. Então, deve ser objetivo e sempre indicar também a previsão legal. Outra questão, a melhor caligrafia possível, a melhor caligrafia que você conseguir fazer. Então, o mais indicado é que você use a melhor caligrafia que você tem. E para ter uma boa caligrafia, você tem que ter tempo para responder. Então, você tem que cronometrar para deixar pelo menos meia hora no final para você terminar de responder a prova, ok? E também evitar rasuras, né? Para finalizar aqui, eu queria deixar claro para vocês que rasura de jeito nenhum. Se tiver alguma necessidade de rasurar, coloca entre parênteses, passa um risquinho para não correr risco de estar com sua prova toda rasurada. Isso poder até, de repente, configurar a identificação de prova, tá? Então, tome muito cuidado com as questões das rasuras. É isso aqui que eu queria tratar com vocês hoje. Espero que tenha sido um conteúdo proveitoso. A gente se vê na próxima aula, ok? Um grande abraço, até mais, até a próxima.